O Wesley perdeu a Copa do Mundo, mas o que acontece com muitos atletas após uma lesão é muito mais perigoso do que a própria lesão. Se você sonha em ver seu filho chegar ao futebol profissional, já salva esse vídeo, porque a maioria das famílias só percebe isso depois que a oportunidade já passou. Todo mundo tá falando da lesão do Wesley, mas ninguém está falando da batalha que começa depois dela. Porque quando o atleta sofre uma lesão assim, existe uma pergunta que passa a acompanhar ele todos os dias. Uma pergunta silenciosa, uma pergunta que já destruiu muito mais carreiras do que qualquer problema muscular. E não tem relação com fisioterapia, não tem relação com talento e muito menos com recuperação. Tem relação com algo muito mais perigoso, a forma como o atleta começa a enxergar o futuro dele. A maioria das pessoas acredita que o maior risco da lesão é ficar sem jogar, mas não é. O maior risco aparece quando o atleta começa a imaginar uma vida sem o futebol, porque é nesse momento que tudo muda. É nesse momento que ele para de lutar para poder voltar. E é nesse momento que ele deixa de se enxergar como um jogador e começa, sem nem perceber, a construir uma identidade baseada naquilo que ele perdeu. Enquanto alguns atletas usam a recuperação para preparar o retorno, outros começam a aceitar o afastamento, porque a lesão ela não costuma a encerrar uma carreira, mas a desistência silenciosa que começa a nascer dentro da cabeça do atleta pode encerrar. E o mais perigoso é que ninguém percebe quando ela começa. Por isso eu vou te dizer uma coisa que muita gente não vai entender. O Wesley não perdeu apenas a Copa do Mundo. Ele recebeu um teste. Porque a verdadeira pergunta não é quanto tempo vai levar para a lesão cicatrizar ou melhorar. A verdadeira pergunta é quem ele vai decidir ser durante esse processo. Porque todo atleta, ele vai enfrentar dificuldades. Todo atleta, ele vai enfrentar frustrações. E todo atleta vai perder oportunidades. Mas poucos conseguem aquilo que sustenta uma carreira. Quando tudo parece sair do controle. A identidade. A lesão afasta um atleta dos gramados. Mas é a perda da identidade que afasta um atleta dos próprios sonhos. Eu sou Marcele Lopes, mentora de pais e jogadores de futebol. E a minha missão é ajudar famílias a entender aquilo que realmente constrói uma carreira de futebol e quase ninguém ensina. Então já segue meu perfil e compartilha esse vídeo com outros pais que ainda precisam entender esse jogo. E me diz na sua opinião, o que derruba mais um atleta? A lesão ou o momento que ele costuma acreditar que nunca mais vai voltar a ser quem ele era?